Neste vídeo vamos falar sobre resultados contabilísticos versus resultado fiscal. No âmbito das empresas falaremos das diferenças que existem entre aquilo que é o resultado contabilístico da empresa e o seu lucro tributável, o seu resultado para efeitos fiscais. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, encontrará a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. No calendário de formação temos as datas próximas para iniciar ações de formação na Certform e para conhecer os cursos poderá sempre consultar e-learning e live streaming. Vai aqui encontrar a oferta formativa da Certform na forma e-learning, ou seja, com sessões assíncronas, a partir da plataforma e-learning da Certform, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem imediatamente acesso ao seu percurso formativo, pode fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Em live streaming, os cursos são em tempo real, com sessões síncronas, com data de início marcada e decorrendo num determinado dia ou dias da semana, mas, tal como em e-learning, quer de uma forma, quer de outra, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Quaisquer dúvidas, quaisquer questões que nos queira colocar sobre os cursos da Certform, pode solicitar através dos nossos contactos, através do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos hoje falar sobre resultados contabilísticos de uma empresa e o seu resultado fiscal. Em primeiro lugar, os resultados contabilísticos são aqueles que podemos encontrar na demonstração dos resultados da empresa. Vamos falar da demonstração dos resultados por naturezas. Uma determinada empresa apresenta esta demonstração dos resultados por naturezas. Vamos aqui à sua demonstração dos resultados. A empresa faturou 3.400.000 euros, vendas e serviços prestados, o denominado volume de negócios da empresa. Depois teve aqui algumas componentes também positivas, nomeadamente subsídios à exploração de 98.000 euros. Teve ali outros rendimentos de 2.000 euros, portanto, no fundo, o total dos rendimentos desta empresa, a componente positiva da demonstração dos resultados, no âmbito de rendimentos, são de 3.500.000 euros. Esta empresa incorreu numa série de gastos durante um determinado período. A demonstração dos resultados diz respeito a um período, ou seja, os rendimentos e os gastos de um determinado período. E em termos de gastos, temos aqui o custo das mercadorias vendidas, muito relevante, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal. A empresa tem aqui o reconhecimento no período de imparidades de dívidas a receber, o reconhecimento de provisões e a soma algébrica desta primeira grande área operacional prefaz um total de 425.000 euros. Ou seja, os rendimentos menos o conjunto dos gastos, até este momento, formam o chamado resultado antes de depreciações, antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. Este resultado tem a denominação de EBITDA, que na terminologia anglo-saxónica, EBITDA significa Earnings Before Interests, Taxes, Amortization and Depreciation. O EBITDA é, assim, um resultado operacional antes de virmos a deduzir depreciações para os ativos fixos tangíveis, amortizações para os ativos intangíveis, por exemplo, os juros, os gastos de financiamento
e o próprio imposto que vai incidir sobre o lucro da empresa. O EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, é assim um primeiro nível de resultado da empresa. A partir daqui surgem as depreciações em relação aos ativos fixos tangíveis e as amortizações em relação aos ativos intangíveis. As depreciações representam o desgaste que os elementos do ativo corpóreo, do ativo fixo tangível, terão tido durante o período. As amortizações, aquela perda de valor que os ativos intangíveis têm ao longo do período. Na base das taxas, em Portugal utilizam-se as taxas do Decreto Regulamentar 25/2009 para aplicarmos aos respectivos ativos os valores, as respectivas taxas e assim encontrarmos as depreciações do período. A demonstração dos resultados são gastos do período em concreto. Eventualmente poderiam existir imparidades neste conjunto de investimentos depreciáveis ou amortizáveis. Esta empresa não teve. Então, quando nós, a partir do EBITDA, subtraímos as depreciações e as amortizações do período, temos um segundo nível de resultado contabilístico que se chama o resultado operacional, também denominado EBIT. O EBIT é um resultado antes dos juros, antes do imposto. Earnings Before Interest and Taxes. Ou seja, são 388 mil euros. Esta empresa está a ter resultados positivos, porque os seus rendimentos, nesta demonstração dos resultados, são sistematicamente superiores aos gastos. Logo, o EBIT é positivo, o resultado operacional da empresa. A partir do segundo nível de resultado contabilístico, o resultado operacional, surge aqui a área financeira da empresa. As empresas podem ter juros e rendimentos similares obtidos. As empresas podem incorrer em juros e gastos similares e, neste caso, suportados. Esta empresa é uma empresa que tem um financiamento à banca, está a pagar um empréstimo a um banco e durante o período, em análise, reconheceu juros da dívida de 88 mil euros. E, portanto, quando nós subtraímos os juros que tem aqui esta natureza financeira e o resultado financeiro desta empresa é negativo. Se nós concentrássemos a nossa análise aqui no resultado financeiro, temos 88 mil euros negativos. Mas como o resultado anterior, o operacional, é fortemente positivo, ele agora vai abarcar estes juros e vamos transformar isto num resultado antes de impostos, o denominado EBT. O EBT é o EBIT menos, no caso concreto, os juros suportados. E temos 300 mil euros, que é, digamos que, o nosso terceiro nível de resultado contabilístico positivo. O resultado antes de impostos, poderíamos dizer que ele abarca todos os rendimentos da empresa, subtraindo todos os gastos que a empresa incorreu durante aquele ano, durante aquele período. Se nós somarmos os rendimentos todos globais e subtrairmos os gastos todos globais desta empresa, temos o seu resultado antes de impostos. Rendimentos menos gastos. E é considerado um resultado de natureza contabilística. Depois vamos ter de fazer o cálculo do imposto, o imposto denominado imposto estimado para o período e, finalmente, vamos ter o denominado resultado líquido do período, que é o resultado antes de impostos menos o imposto estimado para o período. Esta empresa apresenta, então, um resultado líquido do período de 239.297,35.
Então temos aqui o primeiro nível de resultado contabilístico, o EBITDA, subtraindo as depreciações e as amortizações do período, o segundo nível de resultado contabilístico, o EBIT, subtraindo os juros suportados, no caso concreto, o terceiro nível de resultado dado pela contabilidade, o denominado resultado antes de impostos, o EBT, Earnings Before Taxes, e, a partir daí, considerando o montante do imposto, temos o resultado líquido do período. Este resultado líquido do período, ele vai fazer ligação ao balanço da empresa. Portanto, no balanço da empresa, na área do capital próprio, viria um resultado líquido igual àquele que nós consideramos na demonstração dos resultados. Ou seja, 239.297,35 liga ao balanço para a área do capital próprio na área do resultado líquido. Esta é a ligação entre um balanço e uma demonstração dos resultados. Então vamos fazer a ligação, portanto teríamos 239.297,35. Resultado líquido do período é a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço. Pertence no balanço à área do capital próprio e na demonstração dos resultados é aqui o culminar, o último dos resultados da demonstração dos resultados. Todos estes valores são valores da contabilidade, são valores contabilísticos. O resultado contabilístico, como estamos a ver, ele é determinado pelos rendimentos e pelos gastos que são reconhecidos no período. No pressuposto do acréscimo, que é o pressuposto que nós usamos na formação aqui da demonstração dos resultados. O pressuposto do acréscimo ou a periodização económica baseia-se no seguinte: os gastos e os rendimentos, eles são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento a ocorrer em período ou períodos seguintes. Ou seja, isto significa que dentro destes rendimentos, também dentro dos gastos, mas dentro, por exemplo, dos rendimentos, das vendas, nós podemos ter aqui este volume de vendas que foram reconhecidas no período a que dizem respeito, efetivamente, mas pode acontecer que o recebimento de alguma delas, ou delas, enfim, veremos, pode ainda não ter ocorrido porque tem a ver com os prazos médios, os prazos de recebimento que nós concedemos aos nossos clientes. Valores destas faturas, de algumas delas, poderão só vir a ser efetivamente recebidas no período seguinte. E, portanto, temos aqui este pressuposto do acréscimo em que o lucro ou os resultados que nós vamos ter nesta demonstração dos resultados não coincidem necessariamente com o caixa que a empresa obtém. Por causa deste pressuposto, o rendimento ele é reconhecido no período a que diz respeito, trata-se do seu facto gerador, ocorre o facto gerador, reconhece o rendimento, mas o recebimento pode ocorrer em período seguinte. Ora, estes resultados contabilísticos formados a partir deste pressuposto do acréscimo, agora vamos falar sobre o resultado fiscal. Esta empresa teve um resultado antes de impostos de 300 mil euros. Mas não será sobre este resultado antes de impostos, este resultado contabilístico, e o resultado antes de impostos engloba todos os rendimentos, subtraindo todos os gastos que a empresa incorreu durante aquele ano, não vai ser sobre este valor que vamos aplicar o imposto. Por isso, se diz que o resultado contabilístico é diferente do resultado fiscal. O resultado contabilístico, quando é positivo, é um lucro contabilístico, que é o que aconteceu com esta empresa. O resultado contabilístico, se for negativo, é um prejuízo contabilístico. De uma forma ou de outra, vamos ter de fazer um conjunto de correções fiscais.
E vão ser essas correções fiscais que vão transformar o resultado contabilístico num resultado fiscal. Ou seja, o resultado fiscal ele é calculado de acordo com as regras fiscais. Ou seja, de acordo com o nosso código do IRC. Por exemplo, esta empresa tem aqui várias componentes de gastos, nomeadamente aqui nos fornecimentos e serviços externos, aqui nestas imparidades de dívidas a receber, aqui nestas provisões, eventualmente aqui nestes outros gastos, ou seja, há aqui uma componente de gastos. Os gastos são uma componente negativa, subtrativa. Os gastos permitem diminuir os resultados da empresa e o código do IRC vai se focar muito nestes gastos, considerando que determinados gastos não vão ser fiscalmente aceitos no todo ou em parte. E por isso, nós agora vamos ter de fazer um caminho do resultado contabilístico até ao resultado fiscal da empresa. Esse caminho baseia-se numa fórmula. Eu vou aqui partilhar um manual de IRC. Aqui neste manual que eu concebi para os cursos da Certform, na página número 9, aí explico a passagem do resultado da contabilidade, do resultado contabilístico, ao resultado fiscal da empresa, quando se baseia no regime geral do IRC. E nesta explicação estou-me a basear no regime geral do IRC. O nosso ponto de partida é efetivamente o resultado antes de impostos, que é dado pela diferença entre os rendimentos e os gastos. Os tais 300 mil que nós temos aqui nesta demonstração dos resultados. O nosso EBT, resultado antes de impostos. A verdade é que agora vamos ter de fazer uma série de correções fiscais que estão impostas pelo código do IRC. Essas correções fiscais elas podem ser variações patrimoniais positivas, ou variações patrimoniais negativas, ou ajustamentos fiscais a acrescer e ajustamentos fiscais a deduzir. E este conjunto de correções fiscais são feitas no chamado quadro 07 da Declaração Modelo 22, que é a declaração que as empresas entregam sempre até ao dia 31 de maio do ano seguinte, a que diz respeito o período do imposto. E é nessa declaração modelo 22, especificamente no quadro 07 dessa declaração, que nós vamos fazer este conjunto de correções de âmbito fiscal. E depois destas correções, nós vamos ter o denominado resultado fiscal. Esse resultado fiscal, se for positivo, é lucro tributável. Eventualmente, se for negativo, será um prejuízo de âmbito fiscal. Ao lucro tributável, poderá a empresa vir a deduzir prejuízos de períodos anteriores com base no artigo 52 do Código do IRC. O Orçamento Geral do Estado para 2023 prevê que se possam deduzir prejuízos fiscais até 65% do lucro tributável. Anteriormente era 70%. Há novidades do Orçamento Geral do Estado para 2023 relativamente à dedução de prejuízos fiscais. E desta dedução vamos formar a denominada matéria coletável. E vai ser sobre a matéria coletável que vamos aplicar a taxa de IRC, formando-se a coleta, aplicaremos a derrama municipal, em função do município onde a empresa exerce a atividade. As taxas de derrama municipal podem variar entre 0% a 1,5%, vai depender do município onde a empresa tem o seu estabelecimento, ou os estabelecimentos, e teremos de fazer uma derrama média, com base nas massas salariais, e a coleta, mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas, vão formar o tal imposto estimado para o período, que no caso desta empresa foi de 60.702,65, ou seja, eu não apliquei a taxa de IRC diretamente aos 300 mil euros, ao resultado contabilístico. Eu tive que fazer um grande trabalho nesta empresa para chegar ao imposto estimado para o período e assim
por diferença, determinar o resultado líquido do período. Eu tive de aplicar esta fórmula. E para aplicar esta fórmula, eu tenho de conhecer como é que foi ao longo do ano, especialmente esta componente dos gastos. O que é que foi incluído aqui nos gastos? E nós temos de ter este conhecimento da empresa através de balancetes gerais, onde nós temos um detalhe grande das várias rúbricas de gastos, especialmente, como eu já disse, aqui os fornecimentos e serviços externos, especialmente também ali a questão das imparidades, das provisões, no caso concreto desta empresa, é óbvio. E no caso concreto desta empresa, depois de estudar minuciosamente estas componentes de gastos e de ter esse conhecimento, fizemos então a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Esta empresa, ao preencher a declaração modelo 22, no seu quadro 7, ela teve um conjunto de correções fiscais, ajustamentos fiscais a crescer, que simplesmente vão agravar o resultado da empresa, uma vez que baseiam-se muito em encargos não dedutíveis, que não são fiscalmente aceitos, quer seja no todo ou em parte. Esta empresa, por exemplo, teve um conjunto de provisões não dedutíveis, reconheceu provisões na sua contabilidade. Estão aqui dentro dos gastos, aqui na área das provisões, reconheceu 52 mil euros em provisões, mas, aliás, reconheceu 23 mil euros em provisões. Mas depois de estudarmos a situação em concreto e de analisarmos o código do IRC, e relativamente às provisões é o artigo 39 do código do IRC, chegamos à conclusão que 15 mil euros daquele valor não são fiscalmente aceitos. Terá sido uma provisão que não consta do artigo 39 do Código do IRC e, portanto, ela não é fiscalmente dedutível. E tivemos de a acrescer. Depois verificamos que a empresa tinha ali um conjunto de outros encargos não fiscalmente aceitos, desde despesas não documentadas, passado por encargos não devidamente documentados. A empresa teve perdas por imparidade em créditos não fiscalmente dedutíveis ou eventualmente para além dos limites legais, no caso concreto desta empresa. Nós reconhecemos um conjunto de imparidades no âmbito de dívidas a receber e deste valor global, uma parte não foi fiscalmente aceito. No caso concreto, 1.500 euros não foram fiscalmente aceitos. Terá sido uma situação de um crédito que estava em mora entre 6 a 12 meses e só foi aceito 25%, não pode ser aceito a totalidade. Portanto, a diferença entre os valores contabilizados e os valores fiscais tiveram aqui um ajustamento, culminaram num ajustamento fiscal a crescer, culminaram num ajustamento fiscal a crescer de 1.500 euros. Também tivemos perdas por imparidade e, no caso concreto, depreciações e amortizações não aceitos como gastos, 9.625. Esta empresa reconheceu depreciações, as depreciações dos ativos fixos tangíveis, as depreciações dos ativos intangíveis, mas depois, ao analisarmos, por exemplo, aqui os mapas de depreciações, isto aqui é a estrutura do cálculo do imposto. Vamos só aqui ver um bocadinho os mapas das depreciações. Portanto, quando nós analisamos os mapas de depreciações desta empresa, chegamos à conclusão que há ali um conjunto de valores que foram reconhecidos, mas que não são fiscalmente aceitos. Por exemplo, um edifício que a empresa possui e que a depreciação contabilística foi de 2% sobre o valor da aquisição do edifício, mas a depreciação fiscal só pode ser sobre 2% de 75% do valor do edifício, porque 25% é considerado terreno, e terreno não é elemento depreciável. Então nós na contabilidade reconhecemos 6.000,
mas em termos fiscais só foi aceito 4.500, vamos ter de acrescer 1.500. A empresa tem ali uma viatura ligeira a gasóleo, custou 40.000 euros, mas fiscalmente as depreciações só podem ser até um valor de aquisição de 25.000 euros. As viaturas a gasóleo têm uma taxa de depreciação de 25%, viaturas ligeiras, e 25% de 40.000 são 10.000 euros de depreciação contabilística, mas apenas 25% de 25.000 euros, ou seja, 6.250, é que é fiscalmente aceito. Então a diferença entre a depreciação contabilística, 10.000, e esta é que está refletida na demonstração dos resultados, e a depreciação fiscal, 6.250, dá ali uma diferença de 3.750 que vamos ter de corrigir. Ajustar é um ajustamento fiscal a crescer. Pois a empresa tem uma viatura elétrica, custou 80.000 euros, mas as viaturas elétricas têm um limite fiscal para cálculo de depreciações de 62.500 euros. Ou seja, a taxa de depreciação de 25% vezes 80.000 euros daria 20.000 euros de depreciação contabilística, aquela que está refletida na demonstração dos resultados. Mas fiscalmente, apenas 25% de 62.500 euros, ou seja, de 15.625, é que é aceito. Então há ali uma diferença de 4.375 que temos de corrigir. Na verdade, nós contabilizamos 37.000 euros de depreciações, quando apenas 27.375 são fiscalmente aceitos. Logo, vamos ter de fazer um ajustamento fiscal a crescer. Efetivamente, na nossa demonstração dos resultados, as depreciações estão por 37.000 do período. Mas destes 37.000, conforme este mapa de depreciações e amortizações, modelo 32, que fará parte do dossiê fiscal da empresa, fará parte do processo de documentação fiscal, apenas 27.375 foi aceito, ou seja, vamos ter de acrescer na declaração modelo 22 9.625. Foi assim que nós fizemos na declaração modelo 22. Depois a empresa teve ali apenas um ajustamento fiscal a deduzir. Terá sido um donativo que a empresa concedeu a uma instituição de solidariedade social e a majoração aplicada a esse donativo deduziu aqui no campo dos benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento. E vejamos que de tudo isto, a soma algébrica de tudo isto dá um lucro tributável de 327.785 mil. Isto é o lucro tributável da empresa, ou seja, é o resultado fiscal da empresa positivo. O resultado fiscal da empresa, quando positivo, é lucro tributável. Quando negativo, seria prejuízo para efeitos fiscais. Lembram-se que esta empresa tinha um resultado contabilístico, ou resultado antes de impostos, de 300.000 euros. Devido às correções fiscais que foram realizadas, passamos a ter um lucro tributável de 327.785. Não fora um prejuízo fiscal que esta empresa tinha de período anterior e que, na base do artigo 52 do Código do IRC, pudemos efetivamente deduzi-lo, seria sobre este valor que aplicaríamos a taxa de IRC. Mas, como esta entidade teve em período anterior e ainda dedutível na base do artigo 52 do Código do IRC, nós, quando passamos deste quadro 7 para o quadro número 9, declaramos efetivamente o lucro tributável que a empresa acabou de obter, mas depois tínhamos dedutível um prejuízo de 100.000 euros e, de acordo com as regras de 2023, Orçamento Geral do Estado 2023, podemos deduzir prejuízos
até 65% do lucro tributável. E, portanto, este prejuízo é totalmente deduzido, é muito abaixo dos 65% do lucro tributável. Seria 70% no código antes do Orçamento Geral do Estado para 2023, seria 70%. A partir de 2023, 65% do lucro tributável é o máximo da dedução de prejuízos fiscais. E obteve-se a chamada matéria coletável da empresa, 227.785. Depois foi na base da matéria coletável, vamos subir aqui um bocadinho, que determinamos no quadro 10, fizemos o cálculo do imposto. Aplicamos a taxa de IRC, depois obtivemos a coleta da empresa, fizemos uma série de cálculos para chegar às tributações autónomas, na base do artigo 88, a derrama municipal que foi aplicada à empresa e depois chegamos ao total a pagar. Claro que o total a pagar veio deduzido de pagamentos por conta que a empresa fez ao longo do período a que diz respeito esta declaração. Portanto, no fundo, o valor que nós apresentamos na demonstração dos resultados relativamente a esta empresa é o valor que se baseia nos cálculos que acabamos agora de fazer. Ou seja, isto aqui são os cálculos que fiz para preencher esta declaração modelo 22 e apresenta-se no final o imposto estimado para o período, constituído pela coleta, mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas previstas no artigo 88 e que se aplicaram a esta empresa em determinados gastos e encargos, despesas, totalizou 60.702,65. Isto é o imposto estimado para o período. Não é o valor que vai pagar, porque o valor que vai pagar a este montante foram deduzidos as antecipações que já foram feitas durante o ano pela via dos pagamentos por conta. E se nós subtrairmos a este valor 12.500 euros de pagamentos por conta, vamos ter o valor final a pagar de 48.052,65, que nos é apresentado na declaração modelo 22, no campo 767, no quadro número 10. Ora, esta empresa, ao fazer então a estimativa do imposto, as componentes da coleta, da derrama e das tributações autónomas, este valor é o valor que vai para a demonstração dos resultados no âmbito do imposto sobre o rendimento do período. E deduzindo ao resultado antes de impostos, temos o resultado líquido do período. Daqui nós verificamos que a taxa efetiva de imposto desta empresa corresponderá ao valor do seu imposto, estimado para o período, a dividir pelo resultado antes de impostos. Esta empresa tem uma taxa efetiva de imposto de 20,23, apesar de, atualmente, a partir de 2023, as pequenas e médias empresas e as small mid caps, até aos primeiros 50 mil euros em matéria coletável, aplicam a taxa de 17% de IRC. E a partir de 50 mil euros de matéria coletável, aplicam 21% de taxa de IRC. Obviamente, depois temos a derrama municipal, temos as tributações autónomas do artigo 88, que incidem sobre uma série de encargos. Esta empresa tem uma taxa efetiva de 20,23, que foi calculada dividindo o imposto pelo resultado antes de impostos. Ora, ficou então demonstrado que resultado contabilístico não é a mesma coisa que resultado fiscal. E não é a mesma coisa porque existe todo um percurso de formação do resultado fiscal. Quando uma empresa obtém o seu resultado da contabilidade, dado na demonstração dos resultados, temos de fazer uma análise a posteriori bastante detalhada de determinados gastos, principalmente que foram reconhecidos ao longo daquele período, que não são
aceitos do ponto de vista fiscal e vamos ter de fazer uma série de ajustamentos fiscais a acrescer, eventualmente ajustamentos fiscais a deduzir, para termos então o denominado resultado fiscal da empresa, que é o seu resultado contabilístico mais todas as correções fiscais que a empresa vai ter de fazer. E, portanto, resultado fiscal diferente do resultado contabilístico por causa das regras do código do IRC. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.